Esta aqui é a impressora que eu vou usar. É uma Core XY caseira. Ela já está instalado o sistema Marlin nela. E eu vou instalar o Clipper. Eu vou conectar a impressora aqui na TV Box e vou conectar a energia. Aqui no computador, eu vou até o terminal aqui, né? Botão direito e vou acessar a TV Box através do SSH. Então, eu vou digitar SSH. O usuário, eu vou entrar como pi, arroba e o endereço. Confirmo yes, a password. Então, acessei a TV Box terminal e estou acessando, né, o Linux ali. Eu vou voltar no navegador, vou digitar o endereço da TV Box, né? E ele acessou a TV Box. A impressora, se ela tiver se conectada, ela já estaria aqui funcionando, aparecia temperatura, aparecia todos os itens aqui, mas está tendo um erro aqui que não tem o MCU habilitado. O MCU, no caso, seria a impressora em si. Antes de fazer a configuração aqui, eu vou gravar o Clipper dentro da impressora. No Clipper, ele processa o G-Code na TV Box. E a impressora, ele simplesmente recebe o movimento dos motores. Então, eu vou fazer a gravação do Clipper lá na impressora, né? Eu vou apagar o Marlin que está lá e vou instalar o Clipper. Eu vou aqui, né, no próprio navegador, eu vou na página do QWOW. E eu vou pegar esse passo 3 aqui, copiar, vou lá no terminal e vou colar aqui. Ele está executando. E aqui na opção 4, aqui nós temos algumas opções, né? Primeira opção aqui, eu vou ver se ele está reconhecendo a impressora. Então eu vou dar essa opção 5 aqui. Aí ele tá mostrando aqui onde que está conectado. Então eu vou colocar a primeira opção 1. Ele identificou aqui a porta da impressora aqui, MCU1 e esse endereço aqui. Esse endereço aqui, vou copiar ele. Eu vou abrir aqui um bloco de notas aqui. Vou pegar esse endereço aqui, vou copiar e vou colar ele aqui, só para ser guardado. Depois disso, tem a opção 2 que só vai fazer a montagem, que eu vou fazer ela, vou dar um Enter. Ele vai entrar nessa tela aqui, que a gente vai fazer a nossa configuração aqui, dizendo qual é o processador dessa placa e qual vai ser a comunicação. Para esse processador é bem simples, né? E vou deixar somente isso só. Então vou clicar aqui, vou confirmar com Yes. Ele compilou. Depois disso, a gente vai fazer a gravação da opção agora, a opção 3. Nessas opções aqui, nós temos aqui o update via SD card e flash método, né? Regular flash método, que é o modo normal de gravação direto da flash. Eu vou colocar a opção 1. No caso ali, eu vou colocar de novo a opção 1, que seria um dispositivo USB. Ele colocou ali, aqui embaixo, ele colocou o MCU que ele tinha encontrado, né? Caso número 1 aqui. Isso é Ctrl 1, porque se tivesse muitas vezes outra impressora, então não teria. Então eu vou colocar, digitar 1 aqui. E ele está pedindo para me confirmar. Eu vou colocar sim. A senha PDP. E agora ele está gravando ali. Vamos ver ali o painel, que depois ele tende a sumir, né?
Olha, nós vemos ali que ele já foi gravado, tá? Então, a parte da impressora já está agora encaminhada. Agora vai seguir agora para a configuração dela aqui no computador. Então, eu vou colocar B e vou sair. Vou abaixar aqui por enquanto. Voltando aqui para o Fluid aqui, para configurar aqui, inicialmente a gente tem que vir nessa aqui, ícone de configuração, printer.cfg. Eu vou pegar aqui esse endereço que eu tenho aqui, que eu gravei, né? Que é a minha porta serial, e vou colocar um Ctrl C. Eu copiar ele. E vou substituir o que está aqui, ó. Ctrl V, né? Copiei. Eu vou salvar agora e vou reiniciar o. Ó, a partir desse momento, aquele erro lá já sumiu. Então, já está tendo uma comunicação da impressora com a minha página aqui do Fluid. Só que eu não tenho nada, né? Eu tenho temperatura, eu não tenho motor, eu não tenho display, eu não tenho praticamente informação nenhuma do Clipper para poder funcionar aqui, para ele saber o que ele está controlando, né? Nós temos aqui no Clipper alguns exemplos aqui, ó, nessa mesma página, configurações de exemplos. Eu vou fazer pela placa. Então a gente vai procurar aqui a placa Generic Amps. Eu vou abrir essa página aqui, esse arquivo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou selecionar esses arquivos todos aqui, ó. E vou colocar um Ctrl C. E vou fechar. Eu vou abrir o printer aqui. Vou no finalzinho aqui e vou colar. Ctrl V. Ele colou aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é o MCU aqui. Eu vou apagar essa configuração aqui. Tá, delete. O outro que deve ter igual já é esse printer aqui, que aqui a gente já tem algumas configurações de velocidade, né? E aqui nós não temos o nome. Então eu vou fazer o que? Eu vou apagar também este aqui, tá? O que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro mudar o tipo de impressora que eu estou programando. Então eu vou vir em printer e tá indo aqui, eu vou trocar esse cartesiano por corte Y. Velocidade máxima 300, aceleração máxima 3000. Velocidade C, aceleração máxima de C de 100. Eu vou deixar assim, não vou mexer nada não. Essa configuração que eu vou mostrar aqui vai ser a bem básica mesmo, tá? Aquela que eu não vou fazer nem muita conta não. Eu vou salvar e reiniciar de novo. Eu vou aqui no painel aqui, na primeira opção. Aqui a gente já vê algumas configurações da impressora. Agora eu já estou mostrando aqui temperatura. Ó, nós estamos variando aqui. Então quer dizer que essa parte de temperatura aqui provavelmente já está funcionando. Se eu tiver movimento aqui, se eu clicar em algum movimento, provavelmente ela vai até mexer, tá? Então eu vou lá voltar aqui no configurações, vou em printer de novo e vou começar a trabalhar eixo por eixo. Então vamos lá. Essa parte de pinos aqui, chip pino, direção, enable, isso aqui é referente à nossa placa. Então esse endereço aqui é referente à nossa placa. Se você tiver uma outra placa, esse endereço aqui pode estar diferente. Em comum vai ser assim amarelinho aqui, que vai ser o que a gente vai manipular. O microchip aqui está 16. Nesse caso aqui seria o multiplicador. A rotação distância seria
Uma volta do motor equivale a quanto de movimento linear? Aqui está esse parâmetro aqui, 40. Aqui, nesse de baixo de posições, posição do end stop aqui 0, mas você pode colocar, pode ser que ele seja menos, eu também não vou ainda mexer, vou deixar 0. E a posição máxima 200, e a posição de velocidade para o home seria 50, né? Uma velocidade de milímetros por segundo aqui. Nessa configuração aqui também vai servir para o Z, o Y e para o Z. O que que acontece? Rotações de distância, quer dizer, uma volta equivale a 40 milímetros. Eu vou deixar essa configuração inicialmente e depois eu vou ver no físico o que que aconteceu, né? Porque essa configuração é para o motor comum, motor de passo 1.8. O motor que eu estou usando, ele passo dele é 0.9. Então, é um motor que ele, em uma volta, ele tem mais passos, né, do que um motor comum. Isso significa, se eu mandar andar 10, pode ser que aconteça que ele vai andar 5. Então, pode ser que eu tenha que mudar isso aqui. O meu motor do Z, tá? Ele é um motor comum. Então, o microchip aqui está 16. A rotação aqui, por distância, está dizendo que é 8. Isso significa que com uma volta do motor, na linear, 8 milímetros. E por esse fuso que eu tenho, que é 8 milímetros, também está certo. A extrusora também é outra que eu também vou ter que mexer, porque aqui está dizendo uma distância de 33, né? E eu vou ter que medir ali quanto que está dando de distância, porque esse parâmetro eu não sei. O diâmetro do bico, né, diâmetro do furo é 0,4, tá certo. E o filamento é 1,75, também tá certo. Essa parte aqui de P e D eu não vou mexer, tá? Vou deixar do jeito que tá. E temperatura aqui, máxima, mínima 0 e máxima 250, eu também não vou mexer. Na mesa, temperatura máxima de 130 e mínima de 0, tá? Também não vou mexer. Esse fan aqui é o fan que refrigera a peça, tá? Eu vou deixar do jeito que tá. Aqui, velocidade também eu falei que ia deixar, então praticamente aqui eu não vou mexer mais nada não. Não fiz alteração nenhuma por enquanto, tá? A única alteração que eu fiz foi apagar e mudar esse nome aqui. O Virtual Card seria o quê? Essa parte aqui a gente vai usar a TV Box como fosse um cartão de memória, tá? Então, tudo que a gente gravar um G-Code, a gente vai ser gravado dentro da TV Box. Nós não vamos usar aquele cartão de memória ali do painel, não. Nem da placa, né? Eu não sei se eu mudei, mas eu vou colocar de novo salvar e reiniciar. Vou aqui no painel, que é onde mostra todas as configurações da impressora. Então, como eu falei, tem temperatura. Primeira coisa que eu vou fazer, 23 graus, 22, o que eu observo aqui? Que elas estão praticamente quase parecidas, né? Então, varia aqui nem um grau, né? Então, praticamente está parecida. Eu vou fazer o quê? Aquecer primeiro a extrusora para mim ver se ela está aquecendo. Então, eu vou dar 200 graus. E a gente observa que a temperatura aqui já está subindo. Eu vou colocar também na cama aqui, no caso, eu vou colocar 70 e ver se a temperatura também sobe. Ó, a temperatura também está subindo. Significa que também essa parte já está funcionando, tá? Eu não vou aquecer a mesa, eu vou deixar 0, só foi para verificar a mesa. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma extrusão aqui. Tá 200,
Vou colocar um pouco mais aqui para ficar mais fácil. Vou colocar 220. Vou vir aqui em comprimento de extrusão. Eu vou colocar 10 inicialmente. E vou fazer a extrusão. Deixa eu ver aqui. Olha, eu vou afastar aqui uns 10 milímetros aqui na entrada e vou colocar extrudir. Olha, andou. Olha, e praticamente acho que ele até... Olha, parece que deu certo. Eu vou colocar 50 aqui, ó. Vou marcar 50 e vou fazer uma marca aqui. E vou dar o comando de 50 ali. Eu vou colocar a mão assim para facilitar. Eu vou dar extrudir aqui. Ó. Deu certinho aqui os 50. Vou aqui desligar e vou explicar aqui o que mudaria aqui. Configurações, print CFG. No caso aqui na extrusora aqui, essa de 33.5 corresponde à engrenagem da minha impressora, da minha extrusora, né? Então, se fosse para mudar, eu mudaria aqui. Um exemplo, né? Se estivesse mandando andar 100 e ela só andar 50, eu aumentaria aqui o valor, uma regra de 3, né? Nós vamos agora fazer um movimento do motor. Eu vou sair só, vou no painel. Bem, agora a gente vai fazer o teste dos eixos X e Y. Então, aqui nesse painel aqui, eu tenho home, eu tenho X, Y e tem também um movimento. Aqui embaixo nós temos a quantidade de movimento que ele vai dar em milímetros. Eu vou colocar 10 aqui. E olhando aqui, né, seria o X aqui e o Y aqui. Agora, a gente vai fazer a configuração dos eixos. Então, antes de iniciar, eu vou verificar os estados dos fim de curso. Eu vou vir aqui em consola, né? Consola, deve ser console. Eu vou colocar M119. Olha, ele deu que todos os comandos de fim de curso estão já acionados. Eu vou colocar a mão aqui no X, por exemplo, e vou dar o mesmo comando de novo. Aí ele ficou aberto. Então a lógica do meu fim de curso estão invertida. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em configurações de novo, printer CFG, e vou alterar end stop pino. Eu vou colocar uma interrogação aqui, ó, em todos eles, no X, no Y e no Z. E vou salvar e reiniciar. Tá. Vou de novo aqui no painel, em consola, e vou dar o mesmo comando, M119. Agora estão todos abertos. M119. Vou colocar aqui a mão. E ele deu que estava trigado o X. Então os movimentos estão certos. Agora eu vou tentar fazer um movimento dos eixos, né? Para poder verificar se o sentido que está indo está correto. Eu vou teclar aqui no Y para ir para o home. Olha,
Eu tô vendo que ele tá indo pro lugar errado. Deu até um erro ali. Bateu no final. Então eu preciso reverter. Eu vou colocar, parar o motor e voltar para a posição inicial. Eu vou fazer a reversão desse movimento aí. Eu vou lá em configuração, print CFG. Aqui nós temos os eixos, direção, pino de direção. No caso aqui, ele está com uma interrogação no Y. Eu vou tirar essa interrogação aqui, tá? Vou tirar ela. Isso aqui vai reverter o eixo. Ou salvar e reiniciar. Ó, no painel. E vou tentar de novo. Tá. Voltar aqui. Coisa que deu um erro aqui, que eu acionei o Y e foi o X, né? Isso acontece muito em Core XY. Você inverte um eixo e ele inverte todos os movimentos. Então, eu vou lá em configuração e vou inverter o X. Vou salvar e reiniciar. Eu vou lá e vou tentar de novo o Y. Olha, agora ele foi, bateu no fim de curso. Vou tentar o X. Olha, ele também está indo para o fim de curso. Tá. Então, eu consegui chegar no fim de curso que eu queria. Está faltando agora o Z. Eu vou colocar o Z aqui e tentar o movimento aqui. Olha, ele está subindo e bateu no fim de curso. Bem, eu vou descer o Z aqui para... Então, essa parte foi feita. O que eu vou ter que fazer a configuração agora é a distância dos eixos, né? Como eu falei que o meu motor ele é de 0,9, então vai ter uma alteração. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um movimento aqui de 10 milímetros no eixo X e Y. Então eu vou fazer aqui essas setinhas aqui, eu vou colocar um movimento de 10 milímetros e verificar. Olha, eu vou fazer a marca aqui dos 10 milímetros aqui. E vou mandar andar esses 10 milímetros aí. Olha, ele já andou a metade, pelo jeito. Ele só andou a metade. Vamos lá em configurar, print CFG. Os dois motores XY são com a mesma característica. Então, a distância aqui está dizendo que percorre 40. Né? Na verdade, ele não está correndo 40 milímetros. Ele está correndo menos. Então, eu vou colocar a metade aqui. Ó. Vou colocar 20. 20. E vou salvar e reiniciar. Lá em painel. E vou ter que fazer o home aqui do X. Certo? Agora eu vou andar 10 milímetros. Opa! Agora deu, hein? Vou lá fazer a marquinha. E vou andar aqui.
Isso mesmo. Então deu certo. Vou fazer o home no Z, no Y. Deu. Então, tá aí a configuração tá feita desse movimento. O que mais falta? Vamos ver o cooler. Se o cooler está funcionando. Está funcionando o cooler de refrigeração. Provavelmente está tudo funcionando aí. Pelo menos de uma forma simples aí, né? Agora vou conectar uma câmera. Vou verificar aqui, fazer a configuração dessa câmera, ver se ela funciona. Vou vir em câmera, adicionar a câmera, colocar o nome, câmera 1, e vou só adicionar. Vou lá em painel. A câmera aqui não está funcionando. Vou trocar de porta. Talvez eu tenha que fazer um reinício aqui. Eu vou fazer um reboot aqui. Então, no terminal aqui, eu vou colocar sudo reboot. Agora dela reiniciar. E a câmera já está funcionando aqui agora. Agora não sei se é essa câmera. Outro detalhe que eu lembrei é o painel, né? O painel não está funcionando. Eu vou aqui em configurar e vou nesses exemplos aqui de configuração. Aqui, lá embaixo, aqui, Sample LCD. E aqui tem os displays, né? No caso, o meu é o mais simplesinho que eu tenho, esse aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui, ó. Eu vou colocar lá no meu print CFC. Lá no final. Antes desse final aqui, ó. Dá um enter aqui. Eu vou acrescentar nesse aqui no meio. Talvez. Eu vou salvar e reiniciar aqui. Tá aparecendo a temperatura, a velocidade, legal. Vou repetir host aqui para fazer meus fatiamento, tá? Fatiar 7 minutos. Vou gravar. Pode apagar aqui. Você tem uma pasta cubo de calibração, salvar. Vou lá na impressora. Vou nessa trabalhos aqui. Não tem nenhum, né? Adicionar. Fazer o upload. Vou lá onde está gravado. Cubo. Abrir. Ele vai transferir e ela está aqui. A gente vai fazer a verificação do Z, né? Folha véia. Bem, então já tá praticamente bom. Vou aqui em trabalhos e vou clicar aqui e falar printer. Já foi aí uma boa peça aí para uma primeira, até de certa forma meia bruta, né? Esse material era PTG, né? PETG. Então é um material também meio encardido para acertar ele, né? E eu vou ficar por aqui nesse vídeo.
no próximo vídeo, né, que eu pretendo fazer, como essa impressora tá, essa TV Box tem duas instâncias de clipper e um Octoprint, eu vou fazer um vídeo tipo colocando 3 impressoras nessa mesma TV Box. Tá por aí. Vou ficar nesse vídeo aqui. Até uma próxima aí. Falou?